Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho quais são os benefícios do INSS, né, para aquelas pessoas que têm a visão monocular. Que isso daí é bem importante, que muitas vezes a pessoa não sabe, né? Então, bom, para quem não sabe o que é visão monocular? A visão monocular, ela é conhecida como a cegueira de um olho, ou seja, a pessoa, ela consegue enxergar somente através de um olho. Então, pode ser que você não ache grande coisa, mas quando a pessoa ela não enxerga com o olho, tem consequências bastante significativas nas atividades diárias da pessoa. Então, os estudos científicos e relatos pessoais afirmam que o indivíduo ele perde a noção de profundidade e também perde muito a sua visão periférica. Então, por exemplo, uma pessoa que ela está andando na rua e ela se depara com um buraco à sua frente, pela falta de noção de profundidade, ela pode achar que o buraco está mais longe, mas, na verdade, ele está bem perto, podendo gerar um acidente. Bom, eu dei um exemplo simples de uma pessoa que está andando na rua. Outro exemplo é que a pessoa ela pode ser abordada e não perceber a aproximação por falta da visão naquele lado. Tropeçar em objetos, tudo por falta da visão periférica, que muitas pessoas acabam perdendo, né? E as pessoas perdem muitas vezes a visão por acidentes, outras por doenças como a diabetes. Então, é por isso que a visão monocular ela é tratada com essa diferenciação. Haja vista a grande possibilidade da pessoa não estar inserida na sociedade em igualdade de condições com os demais indivíduos. Bom, a visão monocular é deficiência? Se a gente for olhar a Lei Complementar 142 de 2001, que regula a aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente pode observar que o conceito de deficiência é alguém que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental ou intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a pessoa com visão monocular, ela está em desigualdade com as demais pessoas da sociedade, pelo fato de não conseguir enxergar em sua totalidade. Existia uma batalha judicial para que se reconhecesse essa condição como deficiência, assim como cegueira. Então, geralmente, o INSS entende que a visão monocular ela não é considerada uma deficiência. Contudo, na Justiça, o entendimento predominante é que essa condição preenche a definição de deficiência informada pela Lei Complementar 142 de 2013. Aí veio para salvar os segurados. Após essas discussões e com o Poder Legislativo, percebendo que o Judiciário tinha o entendimento majoritário em relação à deficiência da visão monocular, foi sancionada a Lei 14.126 de 2021. A norma é extremamente simples,
possuindo somente 2 artigos. Na verdade, a gente temos que considerar que é somente um artigo, porque o segundo trata da vigência da lei. Então, a partir da lei, ficou disposto que fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. A partir disso, vou informar quais são as consequências da consideração da visão monocular como deficiência. Bom, conforme a lei, desde março de 2021, aqueles que sofrem com a visão monocular, eles podem requerer legalmente benefícios do INSS. Entretanto, agora, a visão monocular, ela é classificada como uma deficiência sensorial em todos os âmbitos legais. Então, benefícios do INSS para quem sofre com a visão monocular. Bom, o INSS terá que considerar a visão monocular como deficiência, então o INSS ele não reconhecia administrativamente a cegueira de um olho como uma deficiência. Então, como o Instituto ele é uma autarquia previdenciária, ele pertence à administração pública e eles só podem aplicar o que está disposto na lei. Como até a Lei 14.126 de 2021 não havia previsão legal, né, para a visão monocular, que ela seria uma deficiência. Então, eles não poderiam, em tese, considerar essa condição como uma deficiência em si. Como era a justiça que reconhecia a condição de deficiência para os portadores da cegueira de um olho, ainda não havia uma lei expressa que o fizesse. Então, a gente está falando de 2 poderes autônomos, que é o judiciário e o legislativo. O judiciário, ele não pode criar leis para que a administração pública faça o seu cumprimento. Mas agora, com a edição da lei, o INSS deve considerar a visão monocular como deficiência para fins de aposentadorias, LOAs, porque existe uma previsão legal para isso. Então, aposentadorias para as pessoas que têm visão monocular. Então, tem a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, a primeira aposentadoria que vem à mente é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, é verdade, porque uma vez que a visão monocular considerada como deficiência, o segurado, com essa condição, ele terá direito a essa modalidade de aposentadoria. Para ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, é preciso que o impedimento da pessoa o deixe em condições de desigualdade perante as demais pessoas da sociedade. Exatamente o que dispõe a Lei Complementar 142 de 2013, como eu falei antes. O ponto interessante é que este benefício tem os 2 tipos, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade e a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Então, em ambas, o segurado ele consegue se aposentar antes em relação aos demais segurados, exatamente pela condição que eles possuem. No caso da aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, para você se aposentar nesse tipo de aposentadoria, é preciso cumprir os seguintes requisitos. No caso dos homens, precisa ter 60 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição e ainda comprovar a existência de deficiência durante esse tempo de contribuição. No caso das mulheres, 55 anos de idade, mais 15 anos de tempo de contribuição e, por fim, comprovar a existência de deficiência durante esse tempo de contribuição. Então, ela é bem parecida com os requisitos da aposentadoria por idade comum, mas a diferença é que a idade necessária é menor. No que se refere ao valor dessa aposentadoria, ela é calculada dessa forma.
Caso você tenha preenchido os requisitos até o dia 12/11/2019, será feita a média dos seus 80% maiores salários de contribuição. Agora, se você preencheu o requisito a partir de 13/11/2019, será feita a média de todos os seus salários de contribuição. Da média feita, você receberá 70% mais 1% de ano de contribuição. Então, por exemplo, João tem 61 anos de idade, 16 anos de contribuição. No dia 10/10/2019, ele receberá 86% da média dos seus 80% maiores salários. Então, vale dizer que poderá ser aplicado o fator previdenciário no cálculo, mas somente se for mais benéfico a você. E existe a opção de aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Então, a parte positiva desse tipo de benefício é que você não terá que cumprir uma idade mínima. Ela é bem parecida com a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas agora você se pergunta, mas essa aposentadoria, né, por tempo de contribuição, não foi extinta com a reforma da Previdência? Bom, após a reforma, só restou a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Tá? O resto das comuns, da pessoa comum já não tem mais. Então, falando no benefício específico, alguns segurados, pessoas com deficiência, ela não foi alterada com a reforma. Então, desse modo, a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição continua valendo após a reforma, ok? Então, vou citar agora os requisitos necessários para ter direito a esse benefício. Então, para deficiência em grau grave, 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 anos de tempo de contribuição se mulher. Para deficiência de grau médio, 29 anos de tempo de contribuição se homem e 24 anos de tempo de contribuição se mulher. E para deficiência de grau leve, 33 anos no tempo de contribuição se homem e 28 anos de tempo de contribuição se mulher. Bom, como você deve ter percebido, o grau da sua deficiência fará diferença na hora da sua aposentadoria. Isso porque as deficiências elas podem ser mais graves ou mais leves, dependendo da situação da pessoa. Então, quem vai testar a gravidade da deficiência é o médico do INSS na perícia. Ele fará várias perguntas sobre sua vida pessoal e profissional para verificar o grau da sua deficiência. Pode acontecer que a sua doença tenha ficado mais grave ao longo do tempo. Então, em contrapartida, pode ser que a doença tenha ficado menos grave. Enfim, tudo isso vai ser atestado pelo perito. Então, cabe dizer que o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, possui entendimento de que a visão monocular é uma doença de grau leve para fins de aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, por tempo de contribuição. Então, é bem provável que o perito irá considerar que a condição de cegueira de um olho possui um grau leve de deficiência. Quanto ao valor do benefício, o cálculo será feito da seguinte forma. Caso você tenha preenchido os requisitos até o dia 12/11/2019, será feita a média dos seus 80% maiores salários de contribuição. Agora, se você preencheu os requisitos a partir de 13/11/2019, será feita a média de todos os salários de contribuição. Então, dessa média, você receberá 100% do valor. Também pode ser aplicado o fator previdenciário, mas somente se for benéfico para você. Então, exemplo, o João tem uma visão monocular com grau leve. Ele cumpriu 33 anos de tempo de contribuição
no dia 4/3/2021, com uma média de todos os salários de contribuição no valor de R$3.000. Logo, a aposentadoria de João ela vai ser exatamente R$3.000. Temos também a aposentadoria por invalidez, né? Que é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. É outra aposentadoria que o portador de cegueira de um olho pode ter. Para ter direito a esse benefício, é preciso cumprir os seguintes requisitos: ter a incapacidade total e permanente devidamente comprovada através de uma perícia médica feita no INSS, incluindo a impossibilidade de reabilitação profissional em outra função ou trabalho. Cumprir uma carência mínima de 12 meses, ter qualidade de segurado, ou seja, esse benefício ele é direcionado às pessoas que não conseguem mais trabalhar de jeito nenhum. No caso da visão monocular, somente a visão monocular é bastante difícil você conseguir uma aposentadoria por invalidez. Isso porque, mesmo com a visão monocular, a pessoa ela ainda consegue enxergar, né? Então, existem tratamentos médicos que ajudam a pessoa a melhorar o seu quadro de deficiência. Além disso, há vários tipos de trabalho que a pessoa não precisa da noção de profundidade para exercer o seu trabalho de forma plena. Como, por exemplo, né, atividade em escritórios, em atendimentos, etc. Enfim, é o perito médico do INSS que vai analisar a sua incapacidade total e permanente para o trabalho. Bom, na minha opinião, é bem difícil você conseguir se aposentar por invalidez com uma visão monocular. Acredito ser mais viável você solicitar um auxílio-doença, chamado após a reforma da Previdência, de auxílio por incapacidade temporária. Bom, porque pode ser que você fique, durante certo tempo, impossibilitado de trabalhar, pois ainda não conseguiu se adaptar à visão monocular. Então, quanto ao valor do benefício, ele é calculado da seguinte forma: caso você tenha preenchido os requisitos, até o dia 12/11/2019 será feita a média dos seus 80% maiores salários. Da média, você recebe 100% do valor do benefício, né, na aposentadoria por invalidez. Agora, se você cumprir os requisitos a partir do dia 13/11/2019, será feita a média dos 100% maiores salários, e da média você recebe 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos no caso dos homens ou 15 anos de contribuição no caso das mulheres. Você pode requerer também o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, que é o nome depois da reforma, que pode ser solicitado, por exemplo, quando a pessoa enxerga e por algum problema perdeu a visão. Logo, essa pessoa ficará um tempo, né, sem trabalhar até adaptar a sua nova realidade. Então, os requisitos são parecidos com a aposentadoria por invalidez. A única coisa diferente é que o requisito da incapacidade, porque o perito ele deve constatar a sua incapacidade total e temporária para o trabalho, ou seja, você não consegue trabalhar durante certo tempo, mas há chance de recuperação no futuro. Então, nesse caso, você terá direito ao auxílio-doença. Então, para você calcular o benefício, é feito o seguinte cálculo. Caso você tenha preenchido os requisitos até o dia 12/11/2019, será feita a média dos seus 80% maiores salários. Da média, você recebe 91% do valor.
Agora, se você cumprir os requisitos a partir do dia 13/11/2019, é feita a média dos seus 100% salários de contribuição. Da média, você recebe 91% do valor. Importante, o valor do benefício ele é limitado à média dos seus 12 últimos salários de contribuição. A gente tem também o auxílio acidente, que esse benefício ele é devido para aqueles segurados que sofreram algum acidente relacionado ao trabalho ou não, que reduziu a sua capacidade para o trabalho de forma permanente. Então, para ter acesso ao auxílio acidente, é preciso cumprir os seguintes requisitos. Qualidade de segurado, né? Está contribuindo para o INSS ou está no período de graça. Ter sofrido um acidente ou ter adquirido uma doença de qualquer natureza, sendo eles relacionados ao trabalho ou não. Redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho. E a relação entre o acidente sofrido e a redução da capacidade laboral. Então, o chamado nexo causal. No caso da visão monocular, se você sofreu um acidente que ocasionou a perda da visão de um olho, pode ser que você tenha direito ao auxílio acidente. No caso, o perito do INSS deverá constatar que você perdeu a sua capacidade para o trabalho de forma permanente e perdeu parcial. Então, analisando a forma mais profunda, fica meio óbvio que enxergar somente com um olho faz com que você reduza a sua capacidade laboral. Porque quando você perde a noção de profundidade, te impede de exercer várias atividades e também a visão periférica, principalmente relacionadas à direção, motorista de táxi, motorista de aplicativo, etc. Então, desse modo, se você sofreu um acidente que fez com que você perdesse a visão de um olho, existe grande possibilidade de ter direito a esse benefício. Então, quanto ao valor do benefício, ele é calculado da seguinte forma. Caso você tenha preenchido os requisitos até o dia 12/11/2019, será feita a média dos seus 80% maiores salários. Na média, você recebe 50% do valor como benefício. Agora, se você cumpriu os requisitos entre o dia 13/11/2019 e 19/4/2020, será feita a média dos seus 100% salários. Da média, você deve aplicar o seguinte redutor: 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição, no caso dos homens, ou 15 anos de contribuição, no caso das mulheres. Você receberá 50% do valor após aplicado o redutor. E, por fim, se você cumpriu os requisitos do auxílio a partir do dia 20/4/2020, será feita a média dos seus 100% maiores salários. Da média, você recebe 50% do valor como benefício. Então, eu tinha mais coisas para falar, como LOAS, como você pode ter isenção no imposto de renda retido na fonte, mas enfim, o meu tempo já estourou, então essas dicas ficam para os próximos programas. Bom, gente, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.